futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição deste sabadão, como sempre com muita informação para vocês. Like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Tá chegando pela primeira vez aqui no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações e siga o nosso perfil oficial lá no Instagram e também a lojinha do Futebolaço, onde você pode estar comprando camisas antigas históricas do Vascão e vendendo aquela sua que tá na gaveta aí, você não usa mais, entre em contato com a gente também. Dito isso, galera, vamos aí às informações. Bom, a gente fala muito sobre a janela de contratação, de chegada, mas é importante também uma janela de saída. Alguns jogadores que estão fora dos planos do técnico Fernando Diniz, o Vasco está com o caixa apertado, precisa liberar alguns jogadores para abrir espaço na folha para poder ir contratando outros atletas. E olha, o Vasco vem encontrando dificuldade de tirar do elenco alguns jogadores que não fazem parte aí do interesse da comissão técnica. Quer dois exemplos? O zagueiro Lucas Oliveira recebeu uma proposta do Sport Clube do Recife, o Vasco deu ok, o Sport e o Vasco já tinham chegado a um acordo, porém faltava ali o Lucas Oliveira aceitar a proposta e o zagueiro recusou, não quis deixar o Vasco para acertar com o Sport. Nesse caso específico, galera, eu até entendo, o Sport é o lanterna do campeonato, torcida agora recentemente esteve lá no CT, deu aquela confusão danada, é um time que só um milagre escapa o Sport do rebaixamento, não é porque o jogador quer sair para ter oportunidade que ele vai para qualquer barca furada, mas fato é que o Lucas não aceitou a proposta que o Vasco recebeu. O Jean Davi também recebeu uma proposta, o clube ainda não foi revelado, entre Vasco e o clube já está tudo acertado, porém a proposta salarial da equipe que quer levar o Jean Davi não aceitou. Pô, por que eu vou sair daqui para ir para outro lugar ganhando menos? Não, ou melhora esse salário aí ou o negócio não vai rolar não, eu vou ficar aqui no fundo do elenco, ele não é relacionado por uma partida e não joga desde abril, mas não, vou ficar aqui, vou sair daqui para ganhar menos por causa de quê? Então, esse é um dos problemas também de alguns péssimos negócios que o Vasco vem fazendo. Ele contrata, às vezes, jogadores que depois ele não vai utilizar e com salários altos. Aí depois, eventualmente, quando há um interesse de algum outro clube, às vezes o cara também não quer sair daqui porque o salário que ofereceram para ele é superior do que o que ele receberia em outro local. Então, tá feito aí o registro. O Vasco está com esses dois problemas aí para descascar, além de outros atletas aí que a gente não utiliza. Galera, o futebol é um negócio meio doido, né? Realmente, cada dia que passa, o futebol nos lembra que no futebol só vale a máxima de só tá fechado quando tá assinado. O Paulinho, nosso lateral direito, já estava treinando no Volta Redonda, já tinha feito a realização dos exames médicos, faltava simplesmente a assinatura de contrato. Porém, o companheiro Vene Casagrande apurou ontem à noite de que o Vasco ligou para o Paulinho e falou: Paulinho, volta correndo para cá que a gente vai te utilizar. Como o Paulinho ainda não havia assinado o contrato, o negócio foi desfeito. Inclusive, o Vene conseguiu contato com o dirigente do Volta Redonda e ele deu a seguinte aspas: como não estava assinado, ainda porque estávamos esperando o documento deles, a gente não pode fazer nada, seguimos em frente. Fica chato, né? Tu manda o jogador pra lá, o cara já tá treinando, faz exame e, pô, o clube também se organiza para contar com o jogador, agora vão ter que ir pro mercado atrás de outro. E aí tu simplesmente, não, para, igual o João Kleber, para, e manda o garoto voltar. Agora, isso pra mim é o menor dos problemas, vi até com bons olhos se o Paulinho fosse titular e fosse bem utilizado pelo Volta Redonda, ia maturar o nosso atleta. Porém, e eu gosto muito do Paulinho, tá? Queria até ver ele ganhando oportunidade no Carioca, no Expressinho, ele foi muito bem, fez até gol em São Januário. Agora, tô com uma parabólica ligada aqui. Por que o Paulinho foi pedido o retorno dele? O Puma Rodrigues, de maneira estranha, ficou fora da lista de relacionados do jogo hoje com o Grêmio. O menino do Sub-20, que na verdade seria até reserva do Paulinho, só tá jogando porque o Paulinho foi integrado aí ao profissional, foi para a relação e o Puma ficou de fora. O Breno, até trouxe para vocês essa informação ontem, e por questões técnicas, o Puma foi tirado da relação. Aí eu fico pensando, pô, mano, será que o Puma tá tão mal assim pro garoto que seria até, que nem opção, né?
Porque o Breno é jogador do sub-20, fez essa semana de treino no time de cima. O Paulinho tava aqui, era o terceiro, tava indo pro Volta Redonda. O Puma do nada caiu de segundo para quarto. Um moleque do sub-20 que vai possivelmente, agora caso ganhe uma oportunidade durante o jogo, vai estrear. Aí eu me pensei, cara, isso não pode ser opção técnica. O que eu tô confabulando aqui? Isso é meu feeling, tá? Isso não é informação. O Puma Rodrigues tem contrato com o Vasco até dezembro de 25. O Vasco tenta renovar o contrato do Puma e não consegue. Outros jogadores que estão com situação complexa também são Jair e Paulinho. Ainda que o Vasco eventualmente nem conte tanto com esses jogadores assim, tem um investimento feito ali. Você não pode simplesmente deixar o que você pagou ir pelo ralo. Pô, renova o contrato e vamos tentar negociar contra o clube para pelo menos amenizar um pedaço do meu prejuízo. Se de dezembro não renovar e os 3 forem embora, o Vasco simplesmente vai perder todo o dinheiro que ele empenhou para comprar os 3 jogadores. A gente está falando do dinheiro que foi utilizado para comprar a SAF do Vasco. E esse dinheiro estaria indo aí agora pro lixo. E o Puma não vem tendo interesse em renovar. O Nacional do Uruguai, que foi o clube que vendeu ele para o Vasco, tem interesse no retorno, mas também não vai comprar. Tá aguardando, observando, esperando o contrato dele expirar e ele ir de graça voltar para o Nacional. O Puma quer jogar. Ano que vem, ano de Copa. E ele aí vem jogando cada vez menos. Basta minimamente um lateral despontar no futebol uruguaio. Ele já não é o titular, ele é reserva. Ele vai acabar perdendo a vaga dele na Copa do Mundo. Então o Puma também está pensando ali no umbigo dele. Então, para mim, o Vasco vai tirar o Puma de cena agora. E, ó, meu amigo, já que você não vai renovar, então, pô, vamos negociar. A janela tá aberta, vamos achar um clube para te comprar. Eu não posso ficar com o meu prejuízo também, porque o Admar Lopes, inclusive, fez uma crítica, né, às gestões do Vasco, corretamente. Eles erraram muito. Você não pode chegar para renovar o contrato do jogador quando tá faltando 6 meses para acabar, cara. Porque aí, meu amigo, o jogador tá com a faca e o queijo na mão. Se ele quiser muito ficar no clube, é um titular, tá feliz aqui, aí às vezes ele vai te pressionar para tentar arrancar um contrato melhor de você. Agora, quando o cara tá nessa situação de, pô, irmão, não vou ser muito utilizado aqui, os caras só querem renovar para tentar ver se vende para algum lugar e mitigar o prejuízo dele. Já não contam tanto comigo e deixa o contrato passar. Daqui a 6 meses eu saio de graça, boto uma luva no meu bolso ainda, porque eu vou ser agente livre, então o clube me paga um dinheiro ali que é como se estivesse pagando para um outro clube me comprar, e, meu irmão, vou de graça. E tô aqui, tô treinando, tô recebendo meu salário. Então o Vasco de fato demorou. A situação do Léo Jardim é um pouco atípica, porque o negócio vinha arrastando desde o final do ano passado, que o Vasco vinha brigando para renovar. Agora, o caso do Puma, o caso do Paulinho e do Jair, o Vasco deixou para esse ano. Então, jogadores, por exemplo, que tem contrato com o Vasco terminando em dezembro de 2026, o Vasco já vai ter que acordar para isso e começar a ver essas renovações de contrato agora, já no segundo semestre, para evitar chegar lá na bica final e passar por essa situação, tá bom? Então, para mim é isso. O Vasco vai começar a botar, tu não quer renovar não? Então, beleza. Paulinho, volta. Porque se fosse, treinou mal, ou sei lá, teve uma indisciplina qualquer aqui, vou te deixar ele fora dessa relação e vou utilizar, pô, o Vasco não faria sentido desfazer o negócio com Volta Redonda, mandar o Paulinho voltar às pressas e botar um moleque do sub-20. Então, para mim, o Vasco vai colocar o Puma de lado para tentar aproveitar essa janela aberta e fazer dinheiro aí com ele. O Puma tem mercado, é um jogador de seleção uruguaia, é um jogador que tem uma idade boa ainda, não é garotinho, mas também não é um jogador veterano. Então tá feito aí o registro para vocês. É o feeling que eu fico de toda essa situação. Beleza? Galera, falando agora especificamente sobre a partida de daqui a pouquinho, o Vasco joga às 5h30 da tarde contra o Grêmio. A partida terá transmissão apenas da Amazon Prime. Tá bom? Então quem não tem assinatura, dá uma olhadinha lá ou vê um outro meio aí de assistir o jogo. Vamos aqui às prováveis escalações. O Vasco deve ir a campo segundo o GE com o Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor e Luiz Gustavo. O Luiz Gustavo ganharia a vaga ali do Lucas Freitas. O Piton vai ser mantido na lateral. Hugo Moura e Tietê. Agora é que mora o perigo, que tem várias especulações, digamos assim, na provável escalação. Verrete e Ryan, Zé Fininho. O Nuno vai jogar. Depende de quem vai entrar, qual posicionamento. O Garré pode ser o meio armador.
e o Nuno fica na esquerda. O Alex Teixeira pode ser esse meio armador e o Nuno fica ali na esquerda. O David pode ganhar uma oportunidade e aí o Nuno cai para o centro e o David entra na ponta esquerda, podendo também ser testado ali num 4-2-4 e tendo dois atacantes, dois alas abertas e dois volantes. O Fernando Diniz algumas vezes jogou assim no Fluminense, inclusive o jogo contra o Inter no Beira-Rio, o nego, porra, quase caiu matando em cima dele porque ele foi de peito aberto num 4-2-4, né, com dois pontas, dois homens dentro da área. Às vezes ele fazia John Kennedy e Germancano juntos, começando a partir de dois volantes. E ele fez um pouco disso lá contra o Independente Del Valle. Então, poderia ser uma possibilidade também. Então, tá muito em aberto aí esse último boneco do meio para frente. O Gilmar Ferreira fala que pode ser o Alex Teixeira, o GE tá tratando ali como o Garré. Tivemos também aí possibilidade de ser o David. Enfim, vamos aguardar. Se o DVD estiver inteiro, já aguentando iniciar o jogo, Diego, iria com o David na esquerda e traria o Nuno para jogar de 10. Sobre Felipe Coutinho, o Coutinho teve um estiramento na panturrilha e ele vai ficar de fora pelo menos até o jogo do CSA. Tá? O Vasco joga hoje, joga terça-feira com o Independente Del Valle, joga final de semana contra o Inter pelo Brasileiro e só no meio da outra semana, no dia 30, pega o CSA lá em Alagoas. Então o Coutinho ficou de fora do jogo do Independente, do jogo do Grêmio, do jogo do Inter e do jogo do Del Valle de volta. Ele deve ficar de fora 4 partidas pela lesão que ele teve aí na panturrilha. Foi muito claro também que ele nem deveria ter jogado com o Botafogo. Deu para ver visivelmente que ele estava baleado ali já, jogou se arrastando, completamente diferente do jogo do São Paulo no Morumbi, que ele havia ido bem. E aí depois do jogo veio a informação de que ele já tinha sentido um problema na panturrilha durante a semana, né? Foi meio que por sacrifício, não conseguiu render e aí foi tirado de vez de fora. Tá bom? Então essa é a informação que eu tenho para trazer para vocês. O GB também, infelizmente, teve um problema na coxa e ficou de fora. O GB seria o titular. Essa dúvida surgiu pela lesão do GB de última hora. Beleza? Pendurados, Jair, João Vitor, Lucas Piton e o Verrete estão pendurados. Tomando o amarelinho, não pega o Internacional na próxima rodada. Beleza? Vamos agora aqui ao provável time do Grêmio. O Grêmio deve ir a campo com Thiago Volpe, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Kahneman na zaga e Marlon na lateral esquerda. 2 volantes, Dodi Vila Sante e o Alex Santana, que também é um volante, mas vai jogar um pouquinho ali mais adiantado. Christian Oliveira na esquerda, Alisson na direita e no comando do ataque, esse aí é perigoso, o Bright White. Quem tá fora do jogo, Monsalve, sentiu uma luxação no ombro direito, o Cuejar, lesão na coxa direita, rapaz, o que a gente pediu o Cuejar no Vasco, e o Cuejar não consegue andar no Grêmio, cara, não consegue andar, um salário altíssimo, que loucura, cara. João Pedro, fratura no tornozelo esquerdo e o Rodrigo Eli rompeu o ligamento do joelho esquerdo, esses aí são os ausentes do Grêmio. Já sobre a arbitragem, Felipe Fernandes de Lima vai ser o árbitro, o assistente número 1, Guilherme Dias Camilo, assistente número 2, César Luiz da Silva, quarto árbitro, Paulo Belense Alves dos Prazeres, lá ele, filho de Pernambuco, e o VAR, Márcio Henrique de Góes, de São Paulo. É isso, minha galera linda, minha galera boa, assim eu fecho com vocês a nossa primeira edição. Volto agora depois da partida para fazer o nosso pós-jogo, espero eu, com uma vitória do Clube de Regatas Vasco da Gama, fundado em 21 de agosto de 1898. Minha galera, é isso. Assim nós vamos encerrando. Beijo no seu coração, saudações vascaínas. Tamo junto e te espero no nosso pós-jogo. Valeu, fui!